Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Refúgio. Se esse é o primeiro vídeo por aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Fernanda e por aqui eu compartilho com vocês minhas aventuras no mundo da papelaria e assuntos variados quando eu tô a fim de falar conversa fiada, né? Pro vídeo de hoje, eu trouxe pra vocês a minha organização, o meu setup do mês de junho, né? O meu caderno de memórias acabou, né, no mês de maio. E aí eu separei um novo caderno pra gente organizar o caderno de memórias de junho. Inclusive, vai ter algumas diferenças, até porque o caderno de memórias que eu usei em abril e maio, ele era sem pauta. E esse que eu vou usar para junho, ele é com grid, né? Então vai ter uma diferençazinha assim na hora de escrever nele. Eu acho que o espaço do caderno, de uma forma geral, vai render mais por ele ter grid e eu acabar escrevendo menor por causa disso, né? E o setup do meu planner pro mês de junho também. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz esse babado todo, como é que eu organizei. E no final do vídeo eu volto pra mostrar como é que tá atualmente, beleza? Então, vamos lá. Então, gente, pro caderno de memórias do mês de junho, eu resolvi pegar um caderno que eu já tinha, né? Como vocês sabem, quando eu faço cadernos, né? Eu costumo fazer mais de um. Eu faço normalmente 2 ou 3 cadernos por vez. Porque como é um processo meio maçante, ter que furar todas as folhas e tal, eu costumo fazer mais de um por vez, que aí eu já fico com eles prontos, né? Então eu separei um caderno craft e no meu caderno que se encerrou, eu resolvi colocar o volume 1 ali, que é uma coisa que eu tenho feito agora que tô usando TN, né? Eu tenho colocado o volume 1, volume 2, volume 3 nos cadernos para ficar meio que sequencial na hora que a gente for armazenar. Então, basicamente comecei sinalizando, né, que o meu caderno verdinho, esse que acabou agora, ele é o volume 1. E aí, pro tema de junho, eu resolvi seguir o roxinho da minha paleta. Primeiro porque eu fiz o calendário do mês em roxinho. Segundo, porque eu acho que combina com as minhas imagens do Pingu. E eu queria fazer uma capa usando os memezinhos do Pingu, porque sim, eu achei que ficou bem bonitinho, inclusive, porque esses pinguzinhos são muito fofos. Então eu segui num tema meio roxo. Aproveitei também para usar algumas coisinhas das minhas compras da Liberdade, né? Que eu não tinha usado. Na verdade, eu tô economizando esses bichos, porque eu tô com um pouquinho de dó de usar. Sendo bem honesta. Estou com um pouquinho de dó de usar, porque é tudo tão fofinho, tão bonitinho. Enfim, mas eu vou superar esse rolê. Então, o que eu separei, né? Eu separei algumas coisinhas roxas que eu tinha disponível aqui, roxa e cinza. Peguei algumas das washi tapes roxinhas que vieram naquele kit que eu mostrei pra vocês nas compras da Liberdade. E peguei também esse rolinho de pet tape que tem esses adesivos de selo, né? Então, eu comecei usando os recortes. Eu queria fazer, tipo, uma base roxa, mas eu não queria cobrir a capa craft toda. Então, eu acabei colocando esse filete roxo em cima, aí, bem no meio da minha capa, né? Pra fazer, tipo, uma base para as fotinhas do Pingu que viriam por cima, meio que numa sobreposição. Acabou que não precisava tanto de ter feito essa sobreposição aí na capa, porque como eu coloquei muitas fotinhas do Pingu, meio que não ficou tão aparente, sabe, esse fundo. Então, talvez não tivesse tanta necessidade disso. Não me arrependo também não, entendeu? Na hora foi o que eu pensei em fazer e fez sentido e é isso que importa, né? Então eu fiz meio que essa sobreposição, parecendo tipo um rasgado, né? Do caderno ali com a capa roxa, os recortes roxos e cinza, né? Pra meio que fazer esse aspecto de sobreposição que eu gosto muito de colagem, né? Eu fiquei ali testando como é que ia ser as posições das coisas que eu ia fazer, onde que eu ia encaixar cada coisa. Eu queria colocar um título, né? Pra ficar tipo caderno de memórias
volume 2, né? Eu tinha essa ideia. E aí depois eu comecei a tirar os cantinhos dos pingus, porque eu queria que ficasse tudo arredondadinho, como se fosse um mural de fotinhas do pingu, sabe? E achei que deu super certo, inclusive, porque ficou bem bonitinho. E aí depois eu comecei vindo colando esses pingus, fazendo meio que tipo um muralzinho, sabe? Com as fotinhas uma pertinho da outra, como se fosse uma parede de quadros do pingu, sabe? Parece besta, né? Mas é porque eu tava nessa vibe. E eu comentei com vocês que eu tava num hiperfoco de pingu mesmo. Porque o pingu é muito fofinho. E aí não tem muito como escapar, né? E eu não lembro nem como que eu cheguei nesse hiperfoco, gente, pra ser bem honesta. Eu acho que alguém comentou alguma coisa do pingu comigo em algum dia desses. E aí essa informação ficou na minha cabeça, né? E aí eu falei, por que não, né? Eu tava toda hora tentando ver aonde que eu ia encaixar cada coisa pra caber o que eu queria, né? Porque eu queria o título, né? Então eu ficava toda hora vendo aonde que eu ia encaixar cada coisa pra fazer caber tudo que eu queria, de fato. Nesse dia em específico, eu tava fazendo essa colagem, eu tava assistindo Euforia. Hoje mesmo que eu tô gravando esse vídeo, hoje é domingo, né? Hoje é dia 7. Eu tô gravando esse vídeo e eu postei no Instagram reclamando um monte por conta da terceira temporada de Euforia, né? E nesse dia, calhou de eu estar fazendo essa colagem e assistindo Euforia. Mas eu acho que eu ainda tava meio que no início da temporada, né? Eu tô gravando a narração, eu já terminei de assistir tudo. Então eu já estou, assim, sentimentos horríveis a respeito. Sentimentos horríveis a respeito, mas eu confio que eu vou superar. A gente pode só fingir que a terceira temporada não aconteceu, né? Que de fato o que existe é a primeira e a segunda. E a gente segue o baile. Eu acho que é isso. O caminho a se seguir. Ultimamente eu tô muito na vibe de roxo. Não sei se deu pra notar. Porque eu comprei muitas coisinhas roxas, né? Esse rolinho de adesivo de selo, por exemplo, ele é todo no mesmo tema, né? Ele é todo de flor, com flores no tom lilás, assim, né? Um lavanda pastel, assim. Eu acho que foi por isso que eu resolvi fazer o calendário destacável de junho nessas cores. Foi exatamente porque eu já tava nessa vibe de roxo e eu achei que tudo ia ficar combinando de forma bem coesa, né? Então, eu acho que foi esse o meu... Eu acho, tá? Pode ter sido só coincidência também, mas no final deu tudo certo. E eu gosto muito, gente, de pegar esses pequenos pedaços de recorte, sabe? E colar como se fosse uma washi tape. Esses rasgadinhos de papel pra colocar como se fosse uma fita que rasgou e tá ali pra colar, pra segurar aquela foto no lugar, sabe? Eu faço isso em várias colagens, eu acho que vocês já devem ter reparado. E eu gosto muito desse aspecto. Eu acho que quanto mais camada a colagem tem, mais interessante ela fica, sabe? Obviamente, isso é muito gosto pessoal, né? Mas eu acho que fica bem legal. E aí eu fiquei um tempão pensando como é que eu ia fazer, se eu ia colocar essas washi tapes, porque, como eu já mencionei, né? Eu tô meio com dó de usar, ao mesmo tempo sem saber muito como usar, qual que é a minha preferência a respeito de washi tape, até porque, igual eu já falei pra vocês, é a primeira vez que eu tenho o washi tape, né? Eu nunca tinha investido em washi tape antes. Então, eu fico sempre... Como eu já tô acostumada a usar outros materiais, eu fico sempre tipo, será que compensa usar o washi tape aqui? Será que outro material não ia ficar melhor? Sabe? Pelo costume de não usar o washi tape. Mas eu tô me esforçando pra fazer colagens legais, assim, usando meus materiais novos. Eu peguei depois essa washi tape fininha, que veio junto, né? E fui colocando pra fazer essas sobreposições junto nessas fitas roxas que eu coloquei. Pra dar
um tchanzinho diferente na parte que é lisa de cor, né? A parte que não tem estampa. E aí eu vim nesses pedaços com um pouquinho de washi tape pra trazer pra quebrar um pouco esse aspecto liso, sabe? Das folhas. Das folhas roxas, né? E eu achei que ficou legal até. Igual eu falei, eu ainda tô experimentando pra saber como que eu gosto de usar o washi tape. Toda vez que a gente adquire um material novo ou uma ferramenta nova, eu pelo menos sempre passo por esse período de experimentação pra saber como que eu gosto de usar aquilo ali, qual que é a melhor forma de usar, sabe? Enfim, então eu ainda tô nesse momento de experimentação. Mas eu acho que, de qualquer forma, eu fiquei satisfeita, sabe, com o resultado. E aí eu ainda fui atrás de alguns adesivos pra ver se tinha algum adesivo que fazia sentido pra encaixar aí junto com os meus pingus, pra ficar bem, bem bonitinho, porque eu gosto de colagens cheias, né? Eu gosto de espaços cheios. Já falei aqui algumas vezes e isso nunca mudou, tá? Se tem um trem que eu não sou, é minimalista. Ai, ai. E aí eu tô sempre procurando espaços vazios que cabem um adesivo a mais, sabe? Uma decoraçãozinha a mais, alguma coisa que faça sentido, que possa ser encaixada num espaço que tá meio vazio. Aproveitando esse tempo enquanto eu tô fazendo ali a minha exploração pelos adesivos e tal, eu queria conversar com vocês um pouco sobre o meu caderno de tudo, sabe? Eu amo o meu caderno de tudo, só que ultimamente eu tô tendo algumas dificuldades com ele. Porque assim, eu tenho feito muitas anotações, principalmente de leitura, porque eu tenho lido muito esses últimos meses, né? Então, eu tô tendo dificuldade em ficar transcrevendo as minhas anotações, sabe? Esses últimos dias, eu comentei em live, inclusive. Eu tô fazendo o teste de um aplicativo que chama Capacities, que é um parente, assim, do Notion. Ele é meio que um Notion misturado com Obsidian. Então, ele é um aplicativo para você escrever e vincular pensamentos, vincular assuntos. E eu tô testando fazer as minhas anotações de leitura dentro desse aplicativo, porque tem sido mais rápido e eu posso linkar anotações, né? Então, esse mês de junho, eu imagino que eu use menos o meu caderno de tudo, sabe? Porque uma coisa que eu notei que dificultou muito a minha vida foi o Frankenstein em específico, o livro Frankenstein, né? Porque é um livro que eu anotei muito e na hora de passar isso a limpo, né, de organizar, porque eu sinto essa necessidade, tá, gente? Obviamente, cada um processa informação de uma forma diferente. Eu gosto de rever as minhas anotações quando eu termino as minhas leituras e tal, pra ver se eu tive algum pensamento durante a leitura que mudou ou que evoluiu ao longo da leitura, sabe? Eu não gosto de fazer a leitura e fazer anotações e depois aquele conhecimento, né, aquelas reflexões se perderem. Então, eu tô experimentando esse método mais digital, simplesmente por eu poder fazer as minhas anotações de uma forma mais rápida. Não sei se vai funcionar, e me digam aí se vocês gostariam de ver como é que tá funcionando. Se vocês tiverem curiosidade, eu posso fazer um vídeo sobre isso. E também não acho que eu vou abolir o caderno de tudo, não, sabe? Porque muitas das vezes que eu quero processar uma informação, eu gosto de escrever sobre, de uma forma analógica mesmo, por sentir necessidade de processar aquela informação. E quando eu escrevo, eu acabo fazendo esse processo um pouco mais devagar.
Então eu não acho que o caderno vai sair do meu sistema, não. Eu só acho que ele vai trabalhar em conjunto com esse sistema digital para que eu possa ter, de fato, um aproveitamento melhor, né? Nessa parte aí eu já tinha terminado a capa, então eu fui passar para a parte de dentro. Esse caderno em específico é um que eu fiz com a primeira folha branca, marfim, mas as demais folhas são todas grid, né? Ele também é folha marfim, mas ele é grid, se eu não me engano, ele é 4 milímetros por 4 milímetros, que é mais ou menos o tamanho que eu gosto de usar. Eu já usei 3,5 e já usei 5, e a maioria dos cadernos que você compra pronto, eles vêm com 5 por 5, a grid de milímetros, assim como cadernos pontilhados costumam vir com pontilhados de 5 por 5, né? Só que eu acho o 5 por 5 muito grande e já testei o 3,5, acho o 3,5 e o 4, assim, o ideal. Mas o 3 eu acho muito pequeno. Então tenho ficado aí nessa média de 3,5, 4 milímetros. Esse caderno em específico eu acho que ele é 4 milímetros. Eu aproveitei essa parte de dentro da capa para colocar os meus calendários e para fazer meio que a introdução do meu mês, né? Só que eu não colei a capa do calendário e o calendário do mês todo, não. Eu colei só nessa parte de cima, assim, porque se mais pra frente eu quiser fazer alguma sobreposição de imagens, eu posso, sabe? Mas eu achei legal porque ficou bem fácil de ver o meu mês completo, né? Então, se eu quiser ver, consultar uma data, alguma coisa assim, é só eu voltar na capa que eu sei que tem um calendário do mês todo ali pra eu poder consultar. E aí, eu venho fazendo esses... Como é que fala? Nem sei. Usando esses recortes pra fazer esses acabamentos, né? Como se fosse, igual eu falei, como se fosse uma washi tape. Eu tenho muito essa mania, então eu faço isso com muita frequência nas minhas colagens. E eu acho que fica bem bonitinho. Eu não sei, gente. Esse calendário destacável tá me deixando muito feliz. Porque é satisfatório você destacar a data. Eu não sei se vocês já tiveram algum outro calendário desse tipo, de você destacar a data. É a primeira vez que eu tenho um. Eu já tinha visto várias vezes, mas eu nunca tinha tido um, né? E o fato de você, hoje é tal dia, você arranca a folhinha. O arrancar a folhinha é muito satisfatório. Pelo menos pra mim tá sendo. Eu tô achando muito delicinha esse processo, sabe? Eu fiquei um tempão pensando se eu ia usar essa washi tape ou não, porque essa washi tape ela é muito bonita mesmo. E eu acho que dá pra usar ela recortando esses fragmentos que tem de ilustração nela também. Mas eu resolvi fazer uma faixa nessa folha branca para poder fazer um mural aqui também, né? E fazer a minha sobreposição que eu tanto amo. Nessa primeira folha, eu tive a ideia de colocar algumas fotos que estavam dando sopa aqui. Eu gosto muito de quando eu vou fazer setup, gente, eu não costumo imprimir coisas para o setup, não. Eu costumo ver as coisas que eu tenho, né, porque assim, normalmente, como que eu faço, né? Eu faço as minhas impressões semanalmente com os conteúdos e as fotos do meu celular, né, os prints, as coisas relevantes para aquela semana. Então, eu costumo fazer semanalmente esse processo de impressão, né? Mas, quando eu vou fazer um setup de mês, tanto de journal quanto de planner, eu costumo ver quais das impressões que eu fiz daquela semana ou de outras semanas que sobraram para eu poder fazer esse reaproveitamento. E nesse setup aqui foi exatamente isso que eu fiz. Eu já tinha feito as impressões do Pingu, eu não tinha feito as impressões do Pingu com esse intuito de usar no setup do mês, mas como eu tinha várias impressões do Pingu, eu achei que seria legal, né, utilizar essas impressões para fazer a capa, para fazer uma capa meio temática assim, né? E aí eu usei também fotos
fotos de coisas que não necessariamente são de junho, obviamente, e também não quer dizer que são fotos de maio, nem nada do tipo. São só fotos que são bonitas e por isso elas foram impressas inicialmente, mas que não necessariamente foram utilizadas, né? E aí eu não gosto de desperdiçar essas impressões também, então eu resolvi usar elas nessa primeira folha. Até porque, particularmente, eu achei as fotos que estavam paradas. Quando eu vi que essas fotos estavam paradas aqui no meio das minhas coisas, eu fiquei assim, chocada. Por quê? Porque eu tinha. Porque essas fotos são bonitas, são muito bonitas. E aí eu fiquei, gente, por que eu imprimi isso aqui e não usei, sabe? É sempre um bom momento de revisitar as suas impressões e ver o que ficou dando sopa, sabe? Então eu fui atrás das minhas fotinhas, separei algumas coisas, umas fotos bonitas que eu tinha. Assim, teve foto aí que é de coisa do início do ano, mas não tem problema, sabe? Tava bonito, eu gostei muito. E não tem por que eu não usar, né? Independente de que mês foi. Até porque a gente já faz uma foto por mês, que eu também vou fazer no mês de junho. Eu faço esse uma foto por mês todo mês, exatamente para ter uma representação visual do meu mês, né? Então não tem porquê eu não usar outras fotos para fazer decoração. Ainda mais se elas já estiverem impressas, né? Para variar, eu cortei os cantinhos. Cortei os cantinhos. Eu gosto muito da primeira página ser decorativa para setar meio que a vibe que eu quero para aquele caderno, sabe? Então, o fato de eu ter colocado fotos que eu gosto muito e que são bonitas já me deram um gás diferente, assim, no meu caderno, sabe? Porque quando eu abro, a primeira folha que eu vejo é essa folha cheia de lembranças gostosas e fotos bonitas pra me lembrar de momentos legais, né? Então, eu acho que vale super a pena. Além de ser uma forma ótima de reaproveitar material, né? Eu sei que eu falo muito sobre isso aqui, mas é porque igual eu falei, eu faço as impressões semanais e às vezes sobra coisa, né? Porque questão de espaço, ou então quando eu vou fazer a colagem, eu separei material para uma colagem. E aí na hora que eu vou fazer de fato a colagem, eu acabo tendo outras ideias que vão funcionar de forma diferente. E aí eu vou meio que adaptando ali pro que eu quero fazer naquele momento. Então, às vezes, não utilizo todas as imagens que eu imprimi, ou não cabe todas as fotos para a ideia que eu tive inicialmente, né? Então, sempre vai sobrar uma coisa ou outra e eu aproveito tudo. Em algum momento, eu aproveito tudo. Essas frases também são citações que eu imprimi em algum momento e acabou não sendo usado, ou imprimi mais de um. Eu tive algumas impressões de citação que eu não percebi que eu tinha digitado errado. Porque assim, nem sempre eu copio e colo, né, a citação. Às vezes eu digito mesmo. E agora eu tô pegando o hábito de conferir direitinho o que eu tô escrevendo, sabe? Ao invés de escrever correndo e não perceber se eu escrevi alguma coisa errada. Então eu coloquei umas citações de Frankenstein, coloquei citação do Bilbo, porque eu tenho sempre citações de Senhor dos Anéis prontas para os momentos que eu preciso delas, né? E como eu não aguento ver um espaço vazio na colagem, eu sempre faço questão de ver o que eu tenho que cabe ali naquele espaço para dar uma preenchida, né? Para dar um tchan ali naquela coisa. Vocês podem ver que eu tô usando a cola em fita, né? Para coisas específicas. Por exemplo, o calendário de junho e a capa do calendário de junho, eu colei só em cima, então isso é mais fácil fazer com a cola em fita, porque fica certinho, né? A cola retinha no topo. E essas citações que eu colei, eu também colei com ela, porque elas foram feitas num papel diferente. Foi feito num papel meio fotográfico, então o papel escorrega, então a cola bastão ela não pega direito nesse papel.
pega, né? Mas eu tenho que ficar segurando até ela secar, porque o papel é mais escorregadio. Então eu tenho dado preferência para usar a minha cola em fita quando eu quero só colar uma parte daquele item ou quando a superfície daquele material é mais escorregadia. Eu sinto que a cola em fita funciona bem com nessas situações, né? Mas quando é papel normal, eu tenho dado preferência em usar a minha cola bastão mesmo. Primeiro porque a cola bastão eu compro em quantidade, então eu sempre tenho, né? E a cola em fita é um material mais caro, então eu uso ela em momentos específicos mesmo. E aí assim eu consigo usar ambos os materiais, mas para intuitos diferentes, né? E depois voltei com os meus selinhos de florzinha pra para amarrar tudo, né, as corzinhas e fazer toda essa colagem ficar mais decorativa, fofinha, né? Ah, eu amei o jeito que ficou. Eu achei que tudo casou super bem, assim. Apesar de ser tudo meio que na mesma paleta, eu ainda achei que, como a gente tem coisas diferentes, né? Então, por exemplo, a gente tem o papel recortado, que é um pouco mais, sei lá, rústico, né? E aí a gente tem a delicadeza da washi tape e dos selos, né? Assim como as fotos que trazem ali um pouco de intimidade pro caderno. Eu achei que a combinação completa do rolê todo ficou muito bonita. E, obviamente, eu gosto de carimbar com a data de início. Esse caderno, como ele vai ser o caderno de memórias de junho, a partir de junho, né? Eu carimbei lá em cima a data. A primeira folha, eu não sei ainda se eu fiquei um pouco na dúvida, né? Se eu ia fazer um mural de uma foto por dia nessa primeira folha, porque essa primeira folha acaba que a gente tem um lado de folha branca e um lado de folha grid. Então eu acho que provavelmente eu vou pular essas duas primeiras folhas aí e fazer alguma outra coisa. E depois, né, na folha seguinte, eu faço o meu mural de uma foto por dia. Porque aí vai ficar tudo na folha grid igual, né? As folhas não vão ter diferença entre uma e outra. Acabou que na folha lisa eu resolvi fazer só um detalhezinho na ponta, para caso eu queira fazer alguma colagem na folha branca antes de começar o caderno na folha grid de fato, né? Então eu aproveitei os materiais que já tinham sido usados na colagem tanto para aproveitar os materiais que já estavam, que eu já tinha tirado, né, que já estavam na minha mesa e tal, quanto para ser coeso ali com a decoração inicial do caderno. Obviamente, eu não pretendo usar roxo na decoração inteira do caderno, mesmo o calendário destacável sendo lilás, não é a minha intenção fazer o caderno inteiro nessa paleta de cores, não. Mas a decoração inicial eu gosto que tenha ali meio que seja coerente, né? Mas eu não fiz muita coisa aí também, não. Eu só fiz, sabe? Eu só fiz meio que amarrar a decoração, né? Amarrar a parte inicial do caderno e deixei assim, eu não mexi mais. Assim, eu deixei pronto assim para poder usar para os meus registros de memória. Já no meu planner, né? O meu planner agora, ele tá dentro do meu caderno A6. Eu acabei aproveitando e fazendo também o teminha de Pingu. Eu segui a mesma linha de raciocínio. A diferença é que aqui é menos decorado, né? O meu planner, ele fica menos decorado porque ele é uma parada mais prática mesmo. Eu peguei esse outro furador que eu comprei, eu esqueci, eu acho que eu esqueci de mostrar pra vocês esse furador, né? Eu vou mostrar pra vocês no final do vídeo, tá? Eu comprei esse outro furador que tem outros raios, né, de cortador de canto. Porque o meu inicial, aquele que aparece, o azulzinho que aparece na maior parte dos vídeos, ele é com um raio de 4 milímetros. E esse aqui, ele tem opção de 10 milímetros e de 7 milímetros. Então, eu posso fazer pontas mais arredondadas. E foi isso que eu fiz aqui com as duas fotinhas do Pingu. Né? Nessa capa, como ela é uma capa menorzinha, né?
eu acabei fazendo só 2 fotos do Pingu mesmo, só pra dar meio que continuar no tema de junho, que é o que? Lavanda e Pingu. Esse é o tema do mês. Ai, gente, que besteira, né? Mas esse é o tema do mês, tá? E eu resolvi fazer, dessa vez, uma borda na capa do mês. Só que ao invés de fazer com a caneta preta, que eu fiz em alguns outros setups, eu fiz com o marca-texto lilás. Já pra começar a seguir aí o padrão do mês de junho, né? Que foi o roxinho. Então, eu fiz esse quadradinho, esse quadradinho não, mentira. Esse retângulo na minha capa, né? E aí, a minha ideia era exatamente fazer a sobreposição com as fotos do Pingu. As mesmas washi tapes que eu usei no setup do caderno de memórias. E adesivos de selo também, que foram do mesmo setup do caderno de memórias. Tudo pra ficar, assim, meio que temático e facilitar aí as minhas... Na verdade, eu não pensei tanto, né? Eu pensei, por que não, né? Fazer tudo meio que combinando. E acabou que foi assim, que seguiu. Não tem muito motivo por trás, não. Só que o meu marca-texto, a minha linha de marca-texto, não ficou tão certinha quanto eu gostaria. Então, eu resolvi voltar e fazer uma bordinha de caneta preta. Pra ficar tipo uma moldura mesmo. Então, a borda da moldura é pretinha e a parte interna é lilás. Mas nada demais também, não tem muito segredo, né? Como a folha é grid, eu meio que segui ali a linha da grid. Obviamente não ficou perfeito, mas tá tudo bem, não tem problema. Só depois que eu já tinha começado que eu percebi que eu poderia ter pego o meu pencil board pra deixar a folha mais retinha e mais firme, né? Mas... vacilos, né? Vacilos da vida, é assim que acontece. Tá tudo bem, acontece isso aqui com frequência. E aí, depois que eu botei o pencil board atrás, você pode notar que ficou mais certinho os meus riscos, né? Por quê? Por quê? Eu faço o pencil board pra não usar o negócio, né? Enfim. Mas tá tudo bem, ficou bonitinho de qualquer forma. Não tinha muito como salvar, porque a linha de marca-texto já tinha ficado torta, olha, já tinha ficado torta, então não tinha mais, tipo, retinho, não ia ficar. Nesse dia, o setup do planner, gente, eu fiz outro dia, e aí nesse dia eu fiquei com um pouquinho de preguiça de mexer com cola bastão, e aí eu acabei colando os pingus com cola em fita mesmo, só pra ser mais prático, porque... Geralmente, quando eu uso cola bastão, eu sujo a minha mesa de corte, né? Porque eu não gosto de... Eu gosto de passar cola nos cantinhos, bem direitinho. E aí, a cola bastão acaba fazendo um pouco de lambança nesse processo. Então, eu resolvi seguir com a fita mesmo. Até porque eu acho que as fotos do Pingu foram as únicas coisas que eu colei, de fato, nesse setup. Eu peguei aquela fita fininha de washi tape que eu já tinha usado no caderno de memórias e usei ela pra poder meio que fingir que tava pregando essas fotos com ela no caderno, né? Essa foto de baixo do Pingu olhando de lado, eu sinto como se ele tivesse me pego no flagra. Toda vez que eu olho pra essa foto, eu penso, eita, o Pingu me pegou no flagra. Ô, besteira, cara, mas é isso, sabe? É isso. Não tem o que fazer. Aí eu coloquei 2 adesivos de selo, só pra botar mesmo. Não sei nem se fazia sentido aí nessa capa, necessariamente. Mas eu coloquei, eu achei que ficou bonitinho, e é isso que importa. Eu tô tentando não ter dó de usar esses materiais. Então, às vezes, nem é porque tinha que fazer algum sentido. É só porque... eu achei que queria colocar um adesivo e aí eu me esforcei pra usar o adesivo que eu já tenho daquela paleta, né? Que são os meus materiais novos. Então tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Depois eu só carimbei no meio esse setup escrito junho. Não fiz nada demais, gente. Assim, sério. Nada demais. E eu vou mostrar pra vocês, porque eu acho que depois desse vídeo eu fiz algumas alterações que eu não gravei.
mas eu vou mostrar pra vocês no final do vídeo. Ficou bem bonitinho, eu achei que ficou bem bonitinho. Então, vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês como é que tá aqui. Eu não fiz nenhuma alteração, assim, no setup do A6, não. Então, aqui tá o Notes, que já passou da metade. Então, aqui, ó, aqui é a metade do caderno. E eu estou aqui. Ou seja, já eu acho que ele só dura esse mês. Depois temos Planner. E o Big Feelings tá aqui atrás, junto com o mini caderninho de adesivos. Não mudei esse setup tá funcionando super bem. Então, no mês de maio, eu só fiz isso aqui, né, na capa. Não fiz nada demais. No mês de junho, eu já segui um pouco mais decoradinho. Eu achei que ficou bem bonitinho, ó. E aí, aqui dentro, eu fiz algumas alterações. Esse calendário, ele é da Folha, né? Ele é os templates. Tem um vídeo sobre isso aqui. Se vocês quiserem dar uma olhada, é o vídeo do setup do A6. Aqui, como que eu fiz? Eu dividi a minha grid em 7 dias, né? E fiz as linhas de caneta preta mesmo, com a primeira linha sendo de marca-texto, né? Aqui embaixo eu coloquei uma fitinha de washi tape e um adesivo. Foi só isso que eu fiz, gente. Aqui no calendário eu tampei os dias que não contam, né? Tipo, os dias que não... depois que o mês acabou. E aí eu fiz isso em todos. Eu deixei pronto todos as semanas. Então aqui semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5 e acaba. Eu vou começar o mês de julho aqui, né? E aí a gente vai fazer o setup daqui pra frente. Mas basicamente, eu uso isso aqui como um log de memórias, né? Eu coloco... Aqui eu tenho o costume de colocar meus compromissos, então fica igual o debate do Clube do Livro, viagem da minha mãe, cinema, feriado, gameplay, live extra, essas coisas. Os meus compromissos ficam aqui. Na parte que eu coloquei o marca-texto, eu tenho colocado os compromissos. Então aqui, ó, 9 horas eu tinha cinema. Aí tá escrito fail, porque a gente acabou não indo, né? Feriado, aqui não tinha nada, essas coisas, sabe? E aí eu faço um log das minhas atividades ao longo do dia. Então aqui, ó, acotar, início da leitura, problema no OBS... sabe? Pra eu lembrar, isso aqui eu uso pra quando eu vou passar as informações pro meu caderno de memórias também, né? Então, essas páginas aqui, elas são pra isso. Aqui já começa uma parada mais de trabalho, que é a edição do primeiro vlog do mês de junho, né? O vlog que sai pra membros. Então, eu já editei o primeiro dia do vlog, deu 9 minutos. E eu edito dia a dia e depois subo tudo. E esse vídeo é pro dia 10. Então, é assim que eu organizo. E aí, aqui, ó, temos 2 folhas em branco que vão ficar livres para anotações de vídeo, essas coisas, o que eu precisar aqui no meu planner. E na última página, eu faço o Media Log. Basicamente, é assim que eu uso. Aqui já vai ser a capa de julho. E aí, a gente vai fazer no final do mês, quando a gente for fazer o setup do planner pro mês de junho. O Big Feelings eu não faço setup mensal, porque não é um caderno que eu uso todo dia e tal, então não tem por que eu ter meses separadinhos. E o Notes eu também não uso separando o mês, então não tem setup mensal. Beleza? O furador que eu mencionei que comprei e não mostrei pra vocês é esse aqui, ó. O meu furador que aparece mais aqui é esse aqui, né? Ele tá vendo que ele é bem mais angular, assim? Ele é equivalente a esse aqui, ó, de 4 milímetros, tá vendo? E aí, esse aqui, ele tem 7 milímetros e tem 10 milímetros. Então, você consegue fazer cantos mais arredondados com ele. Eu vou colocar o link dele nos favoritos da Shopee, tá? Porque eu comprei na Shopee. Beleza? E aí, voltando pros setups, né?
no final das contas, aqui, ó, ficou tá o meu caderno de memórias e o meu junk journal. O meu caderno de tudo, ele tá do lado de fora, porque eu tava transferindo algumas informações pro meu sistema de caderno de tudo meio que virtual, né? Não sei como é que eu vou dar nome pra isso ainda. Mas esse caderno ainda tem muitas folhas e eu não pretendo parar de usá-lo. Pra vocês terem ideia, isso aqui é tudo anotação de Frankenstein. Então, imagina que isso aqui, depois se eu quiser consultar isso aqui e linkar... Porque, o que acontece? Eu tô querendo fazer estudo de clássicos, sabe? De livros clássicos. Então, eu queria uma forma de poder relacionar esses conteúdos. E, querendo ou não, fazer isso numa plataforma online, não, né? Uma plataforma virtual me permite linkar essas temáticas, essas coisas. E é por isso que eu comecei a cogitar fazer esses registros num aplicativo, ao invés de fazer aqui no caderno. Mas eu ainda acho que esse caderno vai ser usado, tá? Ele provavelmente vai continuar sendo usado, só que eu quero ter esse rolê de registro virtual para eu poder linkar conhecimentos, né? Enfim. Depois, se vocês quiserem saber mais sobre isso, me avisem que eu faço um vídeo para vocês. Aqui ficou o Junk Journal, aqui ficou o caderno de memórias. O caderno de memórias ficou bem bonitinho. Eu gostei bastante, achei que ficou lindo. E ainda não fiz nada aqui, tá? Eu coloquei isso aqui embaixo depois, porque eu achei essa imagem de flor combinava com a paleta, achei que ficou bonitinho, mas só. A minha ideia é depois colocar, tipo, melhores momentos do mês aqui, e aqui começar o meu registro de memórias, e talvez deixar pra fazer uma foto por mês no final do mês. Esse que é meu plano atual, mas aí, à medida que eu for decidindo como é que vai ser feito, eu mostro pra vocês. Beleza? E é isso, gente. Assim foi o meu setup dos meus cadernos pro mês de junho. O caderno de leituras, eu sempre faço ele num vídeo à parte, então provavelmente vocês vão ver aí nos próximos vídeos tanto as minhas leituras de maio, né, as colagens e tal, assim como o maio nos meus cadernos, que eu vou mostrar como que foram as minhas páginas de maio, tá bom? Então fiquem atentos aí aos próximos vídeos se esse tipo de conteúdo te interessa. Muito obrigada a todo mundo que ficou até o final. Não esquece de deixar um like e de se inscrever no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Não esquece também que você pode deixar sugestões de vídeo aí nos comentários, que eu tento sempre atender o máximo possível. Um beijo pra vocês, muito obrigada pela companhia, eu vejo vocês no próximo vídeo.